Muito bem, agora são 8 horas e 31 minutos. Estamos no estúdio da Rádio Planetário hoje com a presença do vereador Leonardo Comim, do Partido Progressista de Espumoso. A gente sempre fala aqui, né, Léo, que foi Arena, foi PDS, foi PPB e hoje é PP. Isso. E você, né, está hoje também aí, né, nesse partido aí, que é o partido tradicional. E também foi presidente, enfim, né, vereador. E agora a gente vai falar sobre, então, o seu pedido de licença aí, né, da presidência do Partido Progressista aqui em Espumoso, que levou você a essa decisão. Enfim, você já trouxe uma nota, uma carta aberta ali, que questão de família, enfim, tudo isso e muito mais. Mas para o nosso progressista aqui de Espumoso, né, o nosso, ou afiliado ou não ao partido, ou simpatizante, enfim, ou aquela pessoa que tem na política ainda a esperança de um mundo melhor aí, né? O que você pode trazer para a gente aí? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. É um excelente resumo que você traz aí. Quero dar um bom dia também para os ouvintes da Rádio Espumoso aí, nossos cidadãos, a região também que sempre acompanha. Deixar o nosso abraço aí, todo mundo que está trabalhando, começando mais um dia aí. E a gente tem essa oportunidade aqui de conversar. Obrigado pelo convite, porque realmente fiz questão de publicar uma nota para prezar pela transparência, como a gente sempre fez, né? E nesse momento, como ficou público, notório também, os motivos, as razões são questões de ordem familiar que demandam atenção, cuidado, proximidade, e isso vai ao encontro, né? É uma decisão congruente com aquilo que são os meus valores e os meus princípios, que são priorizar a família, né? Priorizar aquilo que é mais importante nas nossas vidas, né? Além de qualquer projeto, além de qualquer negócio, ou seja na política, na vida privada, seja o que for, né? A família está acima de tudo isso. E claro que eu avaliei o contexto partidário e neste caso aí, após 3 anos e meio da presidência, onde fizemos um trabalho de resgate da nossa base, fortalecimento, valorização de todos aqueles que prestaram serviço ao município através do partido, que hoje se chama Progressistas, ou 11, todas essas pessoas foram valorizadas, chamadas para contribuir, e a partir disso a gente formou uma nova forma de enxergar e implementar nossas ideias aqui em Espumoso com uma visão mais de futuro, né? Partido tradicional, que já tem muitas pessoas que deixaram suas contribuições, nosso atual prefeito, inclusive, é do nosso partido, foi uma grande conquista desse período da nossa gestão de 3 anos e meio. Me permiti, vamos dizer assim, me licenciar por 6 meses agora, até o final do mandato de presidente do partido, onde ainda neste ano deve haver uma convenção, formar um novo diretório, uma nova executiva. Então, a grande missão desta gestão minha na presidência do partido, a grande missão já tinha sido cumprida, que seria resgatar o partido e chegar na chefia do executivo. Conseguimos, né, fortalecer, formar novas lideranças, e agora a gente, num novo momento de vida, opto por me licenciar e focar na Câmara de Vereadores. Permaneço ativo como vereador, permaneço comprometido com todo mundo, com a comunidade. No entanto, um pouco mais organizado para o lado familiar, porque é necessário nesse momento. Bom, a gente aqui, né, tem que perguntar isso aqui muitas vezes, né, quando alguma coisa interna acontece, né, uma desarmonia, vamos falar assim, muitas vezes também, acontece que alguns membros aí, né, alguns integrantes acabam optando por afastar-se dos seus cargos, enfim, sim, deixar de lado um pouquinho, e aí vem aquela história que geralmente, né, a gente percebe que muitas pessoas trazem a família como principal, né, causa disso. Não, vou me dedicar mais à família. Não teve nem uma questão interna ali, nem um desentendimento, nada entre vocês e o partido. Foi realmente a família que você trouxe aqui pra gente. E como é que está a harmonia dentro do Partido Progressista, Progressistas hoje? Você sai da presidência, quem é que fica agora, como é que fica? Excelente pergunta, Rodrigo. É uma leitura fina que você faz, porque realmente muitas vezes é usada essa justificativa para que não se exponha, né, motivos de divergências internas. Mas nesse caso não. Nesse caso realmente é familiar. Meu pai, que é muito conhecido das pessoas aí, engenheiro agrônomo, foi vereador, foi secretário, o Leoberto Comim, né? Ele está fazendo tratamento de saúde, precisa do meu cuidado. Meus irmãos moram em outras cidades e eu
eu decidi que eu ia assumir junto com a minha família essa responsabilidade de ajudar ele nas coisas dele, né, da organização da vida dele e também dos tratamentos de saúde que demandam bastante trabalho e atenção. Então, esse é o motivo real. Sim. Podem todos ter certeza disso. Internamente, no partido, nem sempre é possível uma estabilidade total. Isso é a política, né? Isso é uma formação de grupo e a democracia é assim. Você não vai concordar sempre com todos. Mas eu entendo que a gente está vivendo um momento dos mais estáveis e fortalecidos desde que eu entrei ativamente na política municipal, né? E na política partidária. Eu sou filiado desde 2014, então 12 anos de filiação, né? Mas eu entrei ativamente há 5 anos, quando eu concorri a vereador, e depois entrei na liderança do partido mesmo como presidente. Então, hoje a gente vive um momento mais fortalecido, com mais lideranças novas entrando, com perspectiva de futuro e com maior estabilidade. Nós temos uma executiva com 10 pessoas, um diretório com 20 pessoas eventualmente a gente faz reuniões para escutar, para debater justamente se há alguma divergência a gente poder corrigir. Temos 3 vereadores, que somos a Fabiana, o Tomás e eu, né? A gente está sempre dialogando, inclusive agora começamos o ano legislativo, já fizemos uma reunião entre nós para alinhar a nossa postura, está tudo tranquilo. Os secretários desempenhando suas funções técnicas, né, mas com um olhar, claro, na nossa filosofia de política que a gente tende a implementar dentro do município, e não falo aqui de administração, isso a gente pode avaliar em outro momento, né, e alinhados com o Dr. Gerson, que é uma grande referência para nós, que é uma pessoa, como eu falei, referência moral, referência de vida, de intelecto, né, que a gente pode realmente seguir os seus passos, que teremos um rumo bom, né? E claro, ele tem um grupo administrativo lhe auxiliando nisso tudo. Então há estabilidade, nem sempre a gente vai conseguir todo mundo unido 100%, que alguém vai discordar, e aí a gente vai ter que trabalhar. A discordância é necessária, claro, com certeza, né? Perfeito. Debate, né? Esse que é o ponto. Às vezes as pessoas acham que as coisas não estão indo bem porque divergiram. Na verdade, quando sai à tona o motivo, geralmente, ou a manifestação de alguém que não está contente, que a gente tem a oportunidade de corrigir, e assim a gente vai indo. Com certeza. O diretório de um partido não é somente aquele diretório físico que tem em época de eleição, né? Que o pessoal vai ali, enfim, Correto. tem ali, né, os folders ali, enfim, toda a propaganda, né, da política, da campanha. O diretório, ele é atuante, dá para se dizer assim, durante toda uma gestão e durante o ano todo, enfim, diariamente, né? Vocês têm que estar à frente para fortalecer e manter vivo, né? Porque se abandonar ali, se daqui a pouco tiver pessoas ali que não têm o mesmo comprometimento com o partido, né, não tem na veia, vamos dizer assim, né, a paixão pela política, pelo partido, acaba se desgastando e muitos partidos ficam enfraquecidos. O que não acontece aqui em Espumoso com o PP e outros também tem aí, né? Enfim. Perfeito. É bem assim que funciona, Rodrigo. A executiva é um grupo mais fechado para tomar decisões mais cotidianas, inclusive. É o diretório mais amplo para momentos de decisão, né? E vamos lá, hoje a democracia brasileira, através da nossa Constituição, ela funciona através dos partidos. A política se faz através dos partidos, não há outra forma. Então, nesse modelo é que a gente cria grupos, tenta instruir tecnicamente, educar as pessoas sobre a política, sobre a administração pública através dos partidos, né? Uns de uma forma, de outra forma, e assim no somatório de todos os partidos se faz a democracia brasileira. E o nosso partido tem que se manter ativo, todos têm que se manter, mas a vida partidária pressupõe movimento. Você tem que estar envolvido, você tem que estar se manifestando. Se aquilo fica muito parado por muito tempo, não há por que haver engajamento, você também não está contribuindo muito com a comunidade, então a vida partidária tem que estar ativa. E essa foi uma das ações que fizemos, de estar sempre mobilizando, conversando, fazendo elo entre as pessoas, né? Esse é o papel de uma liderança política. Mas nesse momento, Rodrigo, depois de 3 anos e meio dedicando diariamente, assim, conversa com um, não está satisfeito, conversa com outro, entende o que aconteceu, vai visitar, vai tomar um chimarrão, vai conversar, escutar o que aconteceu. Essa é a vida de um presidente de partido. E conciliando isso com a Câmara de Vereadores, também fui secretário, também estive fora por um período. E as eleições, que são o período mais importante, onde mais demanda trabalho mesmo. Então, veja, hoje, nesse momento,
eu opto por me licenciar da presidência e de todas essas responsabilidades para poder cuidar da minha família e para poder me dedicar ao meu mandato de vereador. E aí o partido vai se reorganizar. O nosso vice-presidente é o João Odiuas, que foi prefeito, deputado, conhece a política de trás para frente. E tenho certeza que esse restante de gestão até a próxima convenção municipal, ele vai conseguir conduzir de forma maestral, aí, porque ele conhece os níveis partidários, aí, consegue conversar e dar direcionamento. Então, o que eu quero transmitir aqui nessa oportunidade para a nossa comunidade é que o Leonardo, que todo mundo vê ativamente, cuidando do partido e do mandato, hoje ele muda um pouco a sua rota por um período para concentrar seus esforços na Câmara de Vereadores e também na sua vida pessoal e familiar. No período aí de 3 anos e meio que o senhor esteve ativo aí, né, qual foi as articulações que o senhor procurou? O senhor teve aí, né, à frente então de uma campanha política em que saiu vitoriosa a chapa de vocês, né? Enfim, PP, PL, entre outros aí. O que dá para destacar do seu trabalho aí principal à frente do Partido Progressista, o Progressista Dias Formoso? Então, Rodrigo, a gente entrou em 2020, na primeira eleição, entrei como candidato e aí me envolvi cada vez mais, né? Eu acho que o grande mérito, a grande entrega foi realmente fazer a leitura de que o PP de Espumoso precisava fazer uma autorreflexão de onde havia deixado a desejar perante a comunidade, né? Porque os históricos recentes vinham de derrotas sucessivas nas eleições. Se você pegar um horizonte de 25 anos, administra agora pelo 6º ano, 4 anos entre 2012 e 2016 e retorna agora em 2024, né? 2025. Enfim, fechou 5 anos e agora para o 6º num horizonte de 25 anos. Então era necessário uma autorreflexão. Eu acho que o grande mérito do nosso trabalho foi saber fazer essa leitura e chamar as pessoas que sempre fizeram parte, que tiveram votos, né, que se dedicaram como secretários, como vereadores, como candidatos, né, como cabos eleitorais, como dia a dia, mesmo defensores da bandeira, era reunir todo esse povo novamente, criar unidade, e isso só se faz com diálogo, com convergência e conversa. A partir dessa coesão formada, a gente começou a projetar o futuro e chegamos numa eleição com uma figura que é a do Dr. Gerson, que soube e tem essa condição de unir todas essas forças num rumo único. E a partir daí a gente pensa num horizonte de curto, médio e longo prazo para frente, formando novas lideranças. Temos os nossos secretários, nossos vereadores, que podem oferecer ao partido um futuro. Muito bem. E aí você falou de figuras importantes, aí temos, né, de todos os lados aqui, todos os partidos têm sempre essas figuras importantes, né? E aí o senhor falou do Dr. Gerson, né? O Dr. Gerson foi uma busca do partido, já vinha, porque a gente teve uma pré-candidatura lançada do senhor ali, enfim, e depois teve essa mudança aí. Ele era uma expectativa do partido, ele era, vamos dizer assim, uma proposta do partido já pensada há tempo, só revelada nos últimos momentos ali de registrar a candidatura mesmo ali? Na verdade, a gente fez uma leitura mais pragmática e técnica, né? Porque, querendo ou não, o Dr. Gerson, claro, é uma figura aqui mesmo do partido. Falar em Partido Progressista, se fala de Dr. Gerson, né? Enfim, outros tivemos aí também. Era um entendimento comum, assim, que nós queríamos oferecer renovação, sabe? No início. Por isso que o meu nome estava aparecendo, tínhamos outros nomes. E me sentia também disposto, mas eu não seria candidato de mim mesmo, né? A gente não pode ser candidato de si mesmo, e eu também não sou obcecado pelo poder. Então, estou à disposição. E naquele momento onde estávamos construindo, meu nome apareceu, mas a gente foi mais racional do que qualquer outra coisa. Não é que nós tínhamos programado que tinha que ser o Gerson. O nome dele, quando a gente fazia pesquisas, era inevitável que aparecia sempre na frente de todo mundo. E é importante sempre ouvir o povo. Você falou em pesquisa, aí pesquisa vocês falam aquela pesquisa de campo mesmo. Vocês vão ouvindo, né, os seus aliados, ouvindo as pessoas, né, trazendo nomes, né, para chegar com um pleito consolidado, né? Sabendo já, esse pessoal quer essa pessoa aqui, né? Exatamente. Muitas vezes um núcleo partidário quer uma ideia, mas ela não encontra um eco, um reflexo no povo, na população, nos bairros, né? E tudo mais. E a gente, no dia a dia, entendia que as pessoas
pediam pelo Dr. Gerson, né? Inclusive nas pesquisas técnicas mesmo, com números, ele aparecia na frente dos outros candidatos. Então, o que eu entendi daquilo e a gente pôde fazer a leitura? Que o povo de Espumoso estava naquele momento precisando de uma referência moral. Né? E eu acho que é isso que foi o grande fator decisivo da última eleição. Uma referência moral, e é isso que o Dr. Gerson oferece para a comunidade de Espumoso, e é por isso que ele foi eleito. E foi unânime o partido? Você como presidente, ali, todo mundo, quando você disseram o nome do Dr. Gerson, todos... Olha, ele goza de um prestígio admirável, né? Então foram poucas as resistências, sim. Mas você como presidente ali, claro que, né, você que tem que fazer também essa conciliação aí, nessa... Exatamente. Você às vezes vai discutir numa sala entre 10 ou 20 pessoas, é difícil que você consiga colher a opinião real, muitas vezes, né? Vai haver a divergência, mas muitas vezes a pessoa não vai manifestar aquilo que ela pensa. Então, além dessas reuniões de escuta, você tem que visitar as pessoas e entender realmente o que ela pensa, o que ela acredita, para que a decisão seja muito convicta, entendeu? E como é que você sai, então, aí se licencia dessa presidência e satisfeito, porque você, com a frente do partido aí, conseguiu, né, que a majoritária chegasse aí, né, a vencer as eleições, enfim, estão aí até hoje. Sim, muito, Rodrigo, muito. Eu considero isso como algo que nada mais apaga enquanto eu estiver vivo, né? E eu não ganho nem R$1 para ser presidente de partido. Sim. Isso trata-se de uma missão mesmo, né? E eu entendo que me dediquei ao máximo, como tudo que eu faço na minha vida, quando eu aceito uma missão, eu vou e dou o meu melhor, sem ganhar R$1, na verdade, é mais contribuindo financeiramente do que ganhando. Em 3 anos e meio, me dediquei boa parte dos meus dias e da minha vida para que isso acontecesse, e agora entendo que podemos passar o bastão sem prejudicar o andamento do partido, com uma missão cumprida, que foi resgatar o PP de Espumoso e chegar na chefia do executivo através do Dr. Gerson. E tranquilamente a gente vai pensar o futuro com muito tempo aí, não é momento de pensar em eleições, né? Sim em administrar o município. E então eu vou focar na Câmara de Vereadores, vou cuidar da minha família, e o futuro a Deus pertence. Com certeza aí, então, o presidente, né, mas agora licenciado do Partido Progressista de Espumoso. Até perguntei para o Léo aí, né, como é que ele se sente na questão, né, de que ele à frente do partido aí, né, nas eleições passadas, e conseguiu aí êxito aí, né, conseguiu manter a harmonia do partido, que é importante, né, e conseguiu trazer aí, né, o Dr. Gerson novamente para a política, e conseguiu êxito aí, conseguiu, né, sair vitorioso nessas eleições de 2024. Léo, agora você falou que vai se dedicar, então, para a gente fechar aqui, à Câmara de Vereadores. Você foi um vereador, salvo engano, mais votado, né? Sim. Né? Já foi, né? Então, quer dizer, o povo tem esse prestígio para você, né? E você tem que manter. E muitas vezes, manter o que está lá em cima não é fácil, né? É verdade. Tem que ter, né? Que a pessoa tem lá em cima, está lá em cima, né? E o povo acredita na tua proposta, acreditou na tua proposta, e a gente já conversou antes sobre isso, né? E agora você está aí de volta para então dar essa resposta que o povo espera, essa expectativa gerada pelo povo que apostou, vamos dizer assim, você acreditou em você, nas suas palavras. Muito boa pergunta novamente, Rodrigo. Assim como a confiança é lá em cima, quando você faz quase 10% dos votos de uma eleição a vereador, com mais de 40 concorrentes, acredito que nessa proximidade, assim como a confiança no teu trabalho é muito grande, a expectativa é muito grande. E você atender essa expectativa não é fácil. Se não tiver uma leitura, um contato com as pessoas e uma entrega através de muito trabalho, realmente você não consegue se manter. Mas isso também, olhando pelo lado positivo, nos dá muitos sinais da confiança que a população tem, de onde a gente eventualmente acertou e onde eventualmente não fez tão certo assim. Essa leitura nos dá condição, porque foi uma reeleição, né? Bom, se eu quase dobrei a votação da primeira eleição para a segunda, eu acho que a gente pode seguir no mesmo caminho e, claro, amadurecer e aprimorar. Então é isso que eu pretendo fazer nesse ano novamente, nos próximos que virão, para manter essa confiança que a população me deu, e isso me honra demais, Rodrigo, me honra demais. E o que mais vale a pena, então, é você estar na rua e saber que as pessoas vão olhar para ti e vão te pedir qualquer coisa que seja. Ajeita a minha rua, me consegue uma visita ao secretário, eu preciso conversar com o prefeito. E você não imagina a diversidade das questões que nos trazem, né? Seja por WhatsApp ou seja na rua. E essa é a vida de um agente político, né? Ainda mais quando você recebe esse número expressivo de votos. Então, com certeza podem contar comigo aí que eu vou ser sempre essa pessoa disposta no dia a dia da comunidade. Uma perguntinha agora, então, aqui.
E isso também é um termômetro aí, daqui a pouco pode surgir um nome ao majoritário, numa próxima eleição, o senhor é uma liderança jovem aí, tem esse aval da comunidade, dobrando votos aí, então, quer dizer, como você falou, primeira eleição, você foi lá, se elegeu, quando você tem uma reeleição, quer dizer que o seu povo continua fiel a você, né? O seu eleitor, e aqui vieram os novos também. Exatamente. Então, que você foi uma representação, né, na Câmara de Vereadores. Daqui a pouco pode ser uma representação também para, quem sabe, um cargo de prefeito, enfim. Perfeito. Tem que tratar com naturalidade essa questão, Rodrigo. E como eu já venho num segundo... Porque a gente ouve aí, né, o pessoal dizer, daqui a pouco o Léo pode ser um prefeito, por que não? Não, eu fico lisonjeado, né, com essas questões. Assim como tem outras lideranças de outros partidos também, o pessoal fala também, né? Então, Sim. a gente está na sua presença hoje aqui. Sem dúvida. Eu fico contente com isso, Rodrigo, mas é sempre importante dizer, a gente não pode ser candidato de si mesmo. Eu quero a todo custo e vou atropelar o que for necessário. Não. Eu me preparo para isso. Eu estudo gestão pública, faço faculdade de gestão pública, trabalhei 4 anos como vereador aqui, estou no 6º ano como vereador já, trabalhei na Federação dos Municípios do Estado. Isso vai nos dando uma bagagem e no dia a dia aqui, né? Fui secretário de planejamento. Então, se o nosso partido e a população entender que o meu nome é importante para o município, de repente lá na frente a gente pode pensar seriamente nisso, né? Mas não é momento de eleição. Sim. Outra coisa, nós temos hoje um partido estruturado, partido grande, com uma base, com lideranças ativas, então teria condições de construir isso. Mas também depende, como você falou, do contexto municipal dos outros partidos, né? Sim. E o que é melhor para Espumoso no final das contas. Então, fico feliz com isso. Não é novidade essa discussão para mim e trato com muita naturalidade. Muito bem, está aí Leonardo Comim, então ele vereador do Partido Progressista aqui de Espumoso, do Progressista de Espumoso, e também agora falando sobre, né, essa licença que ele tirou aí da presidência do Partido Progressista de Espumoso, né? Então, muito obrigado, Léo, mais uma vez pela participação em nossa programação. A gente vai em um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta aqui para encaminhar o encerramento do nosso Giro da Notícia de hoje. Obrigado. Estamos apresentando Giro da Notícia. A notícia em tempo real.